Então, gente, vamos falar sobre ar-condicionado inverter, né? É um assunto que todo mundo fala sobre o ar-condicionado inverter, que tem um inversor de frequência no compressor. E na verdade não é assim, né? O ar-condicionado inverter não tem não é bem um inversor de frequência. O que o inversor de frequência, no caso dos inversores industriais, fazem? Eles variam a frequência, né? A resultante, se você olhar no osciloscópio, você vai ver uma variação, né? Da onda, do chaveamento. A resultante, você vê uma senoide. Então a resultante dele, na saída do inversor de frequência, é uma senoide. Os motores assíncrono, que é o motor que a gente usa na indústria com inversor de frequência, esses motores trabalham muito bem com o inversor senoidal, que eles falam, né? Porque também tem um inversor que a gente compra para levar para chácara final de semana, que é o inversor de onda quadrada ou onda modificada, que eles falam, né? Não é uma senoide bonitinha. O motor de corrente alternada, para ele funcionar corretamente, com o fator de potência, com a eficiência dele, precisa de uma senoide bem bonitinha. Ou a resultante bem bonitinha, né? No caso do ar-condicionado inverter, não é assim. Não tem um motor assíncrono lá dentro. Tem um motor síncrono. O nome daquele motor, geralmente, os compressores de ar-condicionado inverter, é um motor que chama BLDC, né? BL de brushless, e na tradução do inglês para o português, não sei falar inglês direito, é sem escovas, né? E DC, o final DC é corrente contínua, direct current, né? Corrente contínua. Então é um motor sem escova, um motor DC, corrente contínua sem escova. Ele é um motor síncrono. O que significa isso? O campo girante dele ele roda em sincronismo com o induzido, né? Com a armadura que algumas pessoas falam. Se o campo girante for 1800 RPM, o eixo vai rodar 1800 RPM. Não tem escorregamento nenhum tipo de escorregamento. Nos motores assíncrono, que ele não roda em sincronismo, o induzido, né, não roda em sincronismo com o campo girante, há um escorregamento. Se você está usando ele como motor, ele é um escorregamento negativo, né? Se você está usando ele como gerador, que é um motor síncrono também pode ser um gerador, aí tem que ser um escorregamento positivo, né? Aí é outra coisa. Mas o ar-condicionado inverter, ele não tem um inversor de frequência, entendeu? Vão ficar para o próximo vídeo. Então, como eu estava dizendo sobre o ar-condicionado inverter, ele tem um motor síncrono, um motor BLDC. Assim, o motor BLDC, e como que ele funciona? Ele não é um motor de corrente alternada. Quem não tem muito conhecimento, vê 3 pinos, né, em cima do motor com placa de ar-condicionado e com controle, né, com placa com inverter, no caso se ele for inverter. Ele tem 3 pinos em cima. O cara não conhece muito, um motor trifásico. Não é um motor trifásico. Se você pegar, como que testa esse motor para saber se ele está travado? Você colocar em cima da bancada, você pega uma fonte DC, 20 volts, 25 volts, e aplica positivo e negativo em um dos pinos. O que você vai sentir? O rotor girar. Você vai sentir, você não vai ver porque ele é blindado, mas se você pôr a mão, você sente ele girar. O que ele faz? Como o induzido do motor BLDC ele é magnético, ele tem ímãs, ele vai tentar ir para o lado, né? Mas como o positivo e negativo está só num campo da bobina, ele só vai dar um toque. Se você mudar o positivo e negativo, ele dá outro toque. É isso que o controle faz. Ele fica mudando a posição do sentido do positivo e negativo. Ele muda o sentido. O controle, o IPM, o controle da placa, isso aqui é bem tosco, bem resumidamente para entender. Mas o que ele faz basicamente é isso. Ele fica mudando o positivo e negativo a sequência com que ele está na entrada. Os 3 cabos do caso do ar-condicionado inverter, ele fica mudando o positivo e negativo. Como no caso do IPM, é um módulo que tem no inversor de frequência também. Só que ele funciona de forma diferente. Como ele é um módulo com 6 IGBTs, né? Se você olhar lá o módulo do inversor de frequência, é a mesma coisa do IPM. A diferença é que a forma com que ele chaveia é diferente. Está em ponte H também, entendeu? Ele faz um chaveamento com que o positivo e o negativo viajem e volta ali. Com isso eu consigo manter o torque em baixas rotações, altas rotações,
E eu não perco torque com altas rotações, que acontece no motor de corrente alternada. O motor de corrente alternada em alta, se você passar de 60 Hz, tem um joelho que quanto mais aumenta a frequência, mais ele perde torque. No caso do motor assíncrono, com o inversor de frequência. No caso do motor BLDC, que inclusive é o mesmo motor que é usado nos drones, que hoje a gente consegue um drone. Por que antigamente não existia drone? Porque eu não tinha a tecnologia embarcada que os controles fazem no motor BLDC. Antigamente os motores de corrente contínua eram motores com escova, né? O motor com escova tem muito desgaste, ele não consegue alcançar essa velocidade toda que um motor BLDC consegue alcançar sem perder torque. Esse é a maior sacada, é a eletrônica embarcada que controla o motor BLDC, no caso. Este controle que a placa de controle do ar-condicionado inverter faz é justamente isso. A única coisa, tem várias, claro, toscamente falando, mas tem mais coisas embarcadas. Tem o sistema de IPFC, que é o controle de fator de potência, que, resumidamente, falando bem grosseiramente, sem mostrar nenhum exemplo, dá agora para pesquisar. Pessoal, eu vi a Alexandra falando sobre circuito PFC, agora vou pesquisar na internet exatamente como que ele funciona. É um buster que eles falam, né? O circuito PFC, na verdade, o que ele faz? O diodo, uma fonte comum dessas bem baratinhas, o que ela faz? Ela retifica. A primeira coisa que ela faz quando ela entra numa fonte é retificar, filtrar e retificar. Na retificação, os diodos trabalham em corte. O diodo trabalha em corte. Ele carrega o link DC, que todo mundo sabe, que é o banco de capacitor de filtro. Ele carrega. O capacitor alimenta a carga, o diodo corta. Quando o capacitor descarrega, ele precisa carregar de novo. O diodo conduz. Então o diodo trabalha em corte. Isso faz com que essas fontes de baixa qualidade tenham um fator de potência de 0,5. 0,5 significa que 50% do que você extraiu da rede, a potência que você extraiu da rede, você jogou fora, né? Que o pessoal fala, aquela história do copo de cerveja. O líquido é a potência ativa, o todo é a potência aparente, né? E a espuma é o reativo que você não usa e você joga fora. Uma fonte 0,50, você está jogando 50% fora. Uma fonte de 0,50, se você drenar 120 watts, 60 watts vai ser consumido pela carga, 60 watts você jogando fora. O circuito PFC faz isso, né? Ele aumenta a eficiência do equipamento. O fator de potência de um ar-condicionado inverter é 0,95. É um fator de potência muito considerável, entendeu? Considerando que ele tem o circuito PFC. O circuito PFC você identifica bem simples. Quando você desmonta um ar-condicionado inverter, você vê uma reatância, um indutor, né? Parece um transformador, mas ele não é um transformador, só tem uma bobina, um indutor bem grande, uma indutância bem grande, com núcleo de ferro magnético, geralmente silício, né? Você vê ele bem assim na parte da unidade condensadora. Você já pode ter certeza que esse é um ar-condicionado de boa qualidade, porque ele tem circuito PFC, né? A única coisa que o circuito PFC vai fazer, ele vai ficar chaveando para a terra. Ele chaveia o link, o positivo do link para a terra. Nos picos, assim, o diodo não trabalha em corte, o diodo trabalha conduzindo sempre. Ele sempre trabalha conduzindo. É aquela fonte dobradora de tensão que o pessoal fala. Buster. O diferencial, então, do ar-condicionado inverter é isso. Igual eu falei, tem a tecnologia embarcada nas placas de controle, o PWM que faz o sistema chavear para a terra, no caso o link, o positivo do link para a terra, toda vez que ele estiver em corte, né? Para ele trabalhar, em vez de trabalhar com picos, o diodo, ele trabalha sempre suave, sem picos, né? Claro, o diodo que eu estou falando, o diodo rápido, né? A placa eletrônica do controle do ar-condicionado inverter, basicamente quase todos é dessa forma, né? Tem lá o circuito retificador, o link, que é os capacitores, o banco de capacitor, né? Que é o filtro, que todo mundo sabe que ele trabalha em desacoplamento. O capacitor, pessoal que trabalha que é da área elétrica sabe que o capacitor eletrolítico pode ser usado em acoplamento ou desacoplamento. Então você está falando que você está desacoplando. Se você está usando em desacoplamento, você está desacoplando sujeiras, né? No caso, quando você retifica uma tensão,
na ponte retificadora, você retifica a tensão e fica a ponte retificadora, ela deixa passar alguma coisa. O diodo ele filtra os semiciclos, né? Mas ele deixa passar alguma coisa. O capacitor, quando ele vê alguma alteração, porque o capacitor ele funciona com corrente alternada, com corrente contínua ele é uma chave aberta, né? Em desacoplamento, se ele tiver como desacoplamento no circuito, se ele tiver montado no circuito em desacoplamento. Então o que ele faz? Ele pega alguma alteração na senoide e carrega o capacitor. Isso ele filtra, no caso, em desacoplamento, e não deixa passar nada para frente. E isso faz o circuito PFC ser um circuito bem eficiente. Se você medir a saída do multímetro, geralmente ele entra 200 volts nas fontes, no caso do ar-condicionado inverter, sai 400 volts, né? Que é o circuito PFC também ele é o indutor, ele é composto do indutor bem grande, o indutor com uma indutância grande, o diodo rápido, e geralmente o que chaveia para a Terra é o IGBT, né? Tem o IGBT, não é o IPM. IPM é um módulo com 6 IGBTs embarcados dentro dele. O IGBT para o circuito PFC é um transistor pequeno, que parece um transistor, né? Mas ele é um IGBT, ele é transistor bipolar de porta isolada, que eles falam. Ele tem 2 transistores, um NPN e um PNP. Quando ele está para 0, ele está aterrado para 0. Quando ele está para 1, ele está para 1, né? Porque ele é um NPN e um PNP ligado em antiparalelo. E ele tem um MOSFET, por isso que chama porta isolada, porque a impedância do gatilho do MOSFET é altíssima, que daí você pode usar um circuito de disparo bem pequeno, entendeu? Resumidamente é isso. O IGBT que eu estava explicando, né? O MOSFET que está lá ligado junto com 2 transistores, por isso que chama transistor bipolar. Bipolar porque tem um transistor NPN, um transistor PNP, de porta isolada, de gatilho isolado. Então a gente considera que o MOSFET está chaveando os 2 transistores. Aí no caso, quando você tem vários componentes num encapsulamento só, você pode considerar como um circuito integrado, né? Porque tem um IGBT, no caso pode ser considerado um circuito integrado. Assim, o MOSFET tem uma impedância, igual eu estava falando, muito grande no gatilho, e o circuito de disparo é bem pequeno. E ele consegue fazer chaveamentos rápidos. E todo esse circuito embarcado na placa de circuito impresso lá do controle do ar-condicionado faz eu conseguir alterar as velocidades do compressor sem perder torque. Foi uma solução bem interessante. O motor BLDC, se você desmontar ele tem uns ímãs muito, muito poderoso no induzido dele. E isso não deixa ele ter escorregamento praticamente nenhum. Ele é um motor muito preciso. Tem uma precisão muito grande, entendeu? Então, o ar-condicionado inverter não tem inversor de frequência. Então, não é um inversor de frequência que está rodando o motor. Não é um motor comum assíncrono. É um motor especial. Então, o pessoal a gente vê falando isso daí. É um inversor de frequência. Na faculdade mesmo, eu vi professor falando isso. Não que o cara não saiba, o cara não leu sobre o assunto. Ele deduziu que o inverter é de inversor de frequência. Na verdade, não é. Os Fujitsu, está lá escrito inverter DC. Corrente contínua, ele é um motor de corrente contínua, entendeu? Isso confunde muitas pessoas, da área elétrica inclusive, pessoas que têm conhecimento grande na área elétrica, que não leu sobre o assunto. Isso me confundiu muito quando eu comecei a estudar sobre o assunto. Não conheço muito, mas o pouco que eu conheço sei que é um motor de corrente contínua controlado pela placa, né? Que é o mesmo sistema que funciona os drones, igual eu estava falando no vídeo anterior. O sistema de controle dos drones, né? Eu consigo uma velocidade muito grande sem perder torque. Tudo pelo controle da eletrônica. Eu não tenho desgaste que os motores universais, antigamente, que usa até hoje nas furadeiras, motor com escova, que é considerado motor universal. Por ele ter escova, né? Ele pode funcionar tanto com corrente contínua como com corrente alternada. No caso do BLDC, não. É um motor sem escova DC. Ele não é um motor universal. Entendeu? E é isso. Os ar-condicionado inverter trabalha dessa forma. A grande maioria. Uma coisa que muda de um ar-condicionado para o outro é o sistema de comunicação. A comunicação dos ar-condicionados, antigamente a gente via 3 fios no ar-condicionado, né?
fase neutro, que é a alimentação dos bem antigos, os antigos, e um retorno. Aí o cara ia lá na unidade evaporadora, batia o ligar, o retorno ia lá no compressor e acionava o sistema, batia o compressor, aquele sistema bem rústico mesmo, e ligava o compressor, tom, aquela coisa. Hoje, continua os mesmos 3 fios, porém, é um protocolo de comunicação, não é um retorno, entendeu? Então tem um protocolo ali de comunicação, geralmente pulsos de onda quadrada, a maioria dos ar-condicionados. O que eu sei que não usa é pulso de onda quadrada, na verdade ele usa senoide, não me lembro o nome agora. A Fujitsu patenteou um sistema de controle de protocolo de comunicação deles, entendeu? Eles têm na placa do evaporadora e da condensadora tem um conversor. Ele pega o sinal quadrado, converte para um sinal senoidal. Tem um nome que fala que não me lembro agora. Ele é um sinal, se você olhar no osciloscópio, é uma senoide com metade da senoide 100. Eu vou lembrar o nome, no próximo vídeo eu vou lembrar. Com que o de onda quadrada ele tinha alguns tipos de interferência. Os ar-condicionados de outras marcas que usam o sistema de onda quadrada, a comunicação em onda quadrada, tem alguns problemas, alguns ruídos por causa desse problema. Dá alguns problemas no ar-condicionado. No caso da Fujitsu, a Fujitsu é excelente nesse tipo de... na eletrônica da Fujitsu. Eu acho que o único problema da Fujitsu para mim é o apodrecimento da unidade evaporadora. Mas de resto ela é excelente. Como a Daikin também é muito boa. A Fujitsu patenteou o sistema que eu estava falando. É um sistema híbrido, né? Eu vou pesquisar no Google, não me lembro agora o nome. Mas no próximo vídeo eu vou colocar. Esse sistema, por ele ser uma senoide... e ele trabalha praticamente igual a nossa, os 60 Hz, ele não tem interferência. Ele não tem problema com interferência da rede, porque ele trabalha a mesma frequência da rede, né? E essa patente da Fujitsu é bem interessante, é muito interessante. Os outros ar-condicionados também funcionam com um terceiro cabo, com um protocolo de comunicação, e eles trocam dados. Não é um pulso, é dados toda hora, a evaporadora trocando dados com a condensadora. Então, se você inverter um cabo daquele, ele não vai comunicar. Se você ligar a fase neutro e você inverter fase com o neutro, também não vai comunicar. Ele tem que ser ligado exatamente igual os 3 cabos. Então, eu estava falando sobre a comunicação da Fujitsu. É uma comunicação da Fujitsu senoidal modulada por falta de fase. Isso daí ela trabalha em 60 Hz, só que em pulsos modulados ele ceifa a senoide. Isso o circuito híbrido da evaporadora, da condensadora, um emite, um recebe, e eles conseguem saber que aonde foi ceifado é o binário que ele precisa converter em informação, né? Ela é muito interessante isso daí. É um negócio muito interessante. Isso, a engenharia da Fujitsu é brilhante. Eles são brilhantes, entendeu? É a mesma coisa, a comparação meia tosca com a pistola Glock, né? Que tem aquela padronização. Apesar que muita gente não vai entender o que eu tô falando, mas quem conhece de mecânica de arma vai entender. O sistema da Glock patenteado, né? Sistema híbrido também chamado de híbrido. Muito interessante. Mas voltando aqui, a comunicação da Fujitsu é bem interessante. E todos os ar-condicionados têm protocolo de comunicação. Eles conversam, não é um pulso só, é uma conversa. Ele fala a temperatura da unidade condensadora está tanto, a temperatura da unidade evaporadora está tanto. Eles conversam, é uma conversa entre as duas unidades, né? É bem interessante isso. Mas resumidamente, o que a gente estava falando sobre os motores BLDC, que não são motores assíncronos, não são motores comuns, não é um motor que a gente está acostumado a ver na indústria, né? Não é um motor, não é um inversor de frequência, não funciona. Se você pôr um inversor de frequência no motor BLDC, ele não vai